Querido, essa tem que ser a nossa geração. De você e eu não deixarmos os nossos filhos espirituais, aqueles novos convertidos, chegarem à igreja, não morrer. E eu acredito, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, o nosso crescimento, ele se deu dentro desse coração. Porque nós não tínhamos esse coração. Você pode até achar estranho o que eu estou falando. Simplesmente as pessoas chegavam na igreja, né, do jeito que chegavam, entravam, de repente se convertiam. Era assim a nossa igreja, querido. Eu estou contando um testemunho meu. As pessoas entravam na igreja e elas saíam, sem ninguém dar um aperto de mão, sem ninguém falar, sem ninguém dar um abraço. Quantos testemunhos nós já ouvimos assim, de pessoas que, claro, entraram, né, se converteram e tudo, e depois dando um testemunho dizendo: poxa, eu estou nessa igreja porque, meu Deus, tanto amor eu vi nessa igreja. Mas esse amor que elas viam na nossa igreja, para a glória e honra de Jesus, não era só aquele amor do abraço, mas era o amor de continuar a cuidar. De continuar a cuidar daquelas ovelhas. Porque o amor é isso. Nós temos que amar, damos aquele abraço gostoso, mas na hora que aquela ovelhinha precisar, nós estamos ali perto. Hoje a pastora Terezinha estava falando algo, né, muito tremendo, dentro dessa linha, né, de que quando, né, quando a ovelha, ela está precisando, ela tem você para cuidar, desde o líder de célula até o pastor principal. E é uma verdade, querido. Eu sempre digo que nós, como pastores, eu digo nós, porque eu estou inclusa ainda, porque nós queremos crescer mais ainda. Para quê? Para o nome da SEC ser célebre? Claro que não. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, e eu quero sempre, meu Deus, estar assim, é sentindo o cheiro da ovelha. Ela pode estar com cheiro de gambá, pode estar com cheiro qualquer um, sem desodorante, em termos de mundo espiritual, mas eu quero estar sentindo o cheiro da ovelha. Eu quero estar perto da ovelha. E eu, pela misericórdia e graça, nós estamos assim, sentindo o cheirinho delas, estando perto delas, para não deixar ninguém morrer. E eu creio nessa geração aqui de Cifrá e Puá, eu creio, porque elas não deixaram o menino morrer. Então preste bem atenção. Nós somos uma igreja de células, crescemos nas células, nos envolvemos em células, multiplicamos através das células. A célula, eu creio que é uma base de um grande avivamento. Quem crê nisso, deu glória a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Uma vez conversando com meu esposo, ele disse assim: Lígia, você já pensou se de repente vinha aquela perseguição brava mesmo, né? E aquela coisa pesada na igreja, e de repente, né, baixar um decreto: olha, as igrejas podem fechar todas. Aí ele diz assim: mas as igrejas, elas não vão se fechar, porque elas vão estar nas casas. A igreja somos nós, eu e você. E eu fiquei pensando naquilo, assim, gente. E às vezes tem pessoas que dizem: esse negócio de célula, eu não de célula, eu não quero célula, eu não quero... Gente, isso é sério, não é? É sério. E queridos, o negócio está feio, né? O negócio está feio na nação, no mundo. E nós temos que estar preparados, irmãos. Então cuidado. Cuidado quando você ficar: não, sério, não é isso que é. Esse negócio foi do Jesus. Esse negócio. Querido, casa em casa. A Bíblia aqui é Atos. Romanos
e vai embora. Então, somos uma igreja assim. As células, preste bem atenção, querida igreja, as células não são para reunião apenas. E como disse o pastor Geraldo ontem, peguei essa colinha aí, não é uma turma, né? Mas para se reproduzirem e multiplicarem como famílias. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Estava lá o nosso patriarca, lá em Abraão. Nós somos uma família. A célula, ela é uma extensão. Nós não aprendemos isso ontem? É uma extensão. A igreja não é uma família? Amém, irmãos? A igreja é uma família? Amém? É uma extensão, né? E que vai para as células. A célula é uma família. E nós temos que entender isso. Se nós entendermos isso, nós vamos crescer muito em Deus. Amém? Então as células não são para reunião apenas, e não é uma turma, mas para se reproduzirem e multiplicarem como famílias. E se elas não se reproduzirem, elas podem, né, morrer, se dispersar. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que os filhos legítimos, olha quem são esses filhos legítimos, são aqueles que eram de suas células, nasceram do seu ventre, você evangelizou, consolidou, voltarão para as suas células. Quem crê nisso, deu glória a Deus. Voltarão para as suas células. Deus lhes dará estratégias e devolverá os seus discípulos, aqueles que morreram, os seus líderes, os seus filhos, e você levantará uma geração poderosa que se multiplicará. Satanás, ele sempre arma uma estratégia para calar o homem e a mulher de Deus. Ele sempre arma uma estratégia para calar os líderes das células. Mas quando Deus tem um propósito em sua vida, em nossas vidas, Ele desbarata todos aqueles que se levantam contra ti, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua igreja, contra as células, contra a sua liderança. E interessante que esse John Piper, John Piper, ele disse assim: Satanás particularmente vai atrás de bebês. Ele o fez nos dias de Moisés, e ele o fez nos dias de Jesus. E ele hoje está desse jeito, do mesmo jeito, não querendo que os bebês nasçam em nossas igrejas. Então, nesse verso que eu estava aí, que é esse capítulo, né, que eu dei para vocês, em Êxodo 1, lá no verso 15, Faraó queria aniquilar o crescimento, mas as parteiras Sifrá e Puá temeram a Deus e não deixaram aniquilar os filhos espirituais. Queridos, eu estava lembrando aqui que naquele tempo, na nossa igreja, ela se convertia por semana de 60 a 70 pessoas por semana. E interessante que me veio à mente que nesse tempo era, eu não vou dizer uma briga, não sei se eu posso dizer briga santa, mas na hora que vinha aquela montoeira de gente naquela convenção, era um tal de um pegar, cadê o pastor Bosco? Está aqui, né? Era um tal de correr, um pegar, não, é meu, não, esse aqui é meu, não, esse daqui eu vou cuidar. Incrível isso. E a gente ficava assim, Deus, meu Deus, ao mesmo tempo apavorado, porque eram dezenas. Teve um dia que chegou a 90. E aquilo ali deixava a gente assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Deus, a gente tem que cuidar. Deus, tenha misericórdia. Deus, e aquela coisa, não, você tem que apacentar, não, você tem que cuidar. E aquilo parecia assim um desespero santo. E que era
Porque nós vamos ter que cuidar daquilo que não é meu e não é seu, é de Deus. Amém. As ovelhas não são nossas. Eu tenho entendido isso, querido. Nós temos entendido isso. Nós estávamos conversando assim, meu Deus, nós vamos deixar, aliás, nós vamos deixar, né? Nós estamos orando a Deus para poder vir para cá, para o Centro-Oeste, né? E nós temos lá, para a glória de Jesus, dezenas de núcleos. E eu e Francisco, quando estávamos pensando, nós falamos assim, conversando com o pastor Geraldo, a pastora Terezinha, né, que eles estão orando também por nós em relação a isso. Nós vamos, né, deixar, né, Manaus. Nós estamos lá há 26 anos, com muitos núcleos, uma igreja, né, abençoada para a glória de Deus, mas também, tá, queridos, ainda, né, pedindo ao Senhor vidas, e vidas para cuidar, vidas para realmente nós termos a cada dia essa marca da paixão, essa marca da misericórdia, a gente olhar e dizer assim, Deus, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, Deus, marca isso no meu coração, para quando eu olhar para esses pequeninos, para quando eu olhar para esses novos convertidos, eu dizer assim, eles vão prestar muito. Eles vão prestar muito. E isso Deus ainda tem colocado no nosso coração. Então, eu estava lembrando disso, porque a gente tinha no coração de que eles não podiam morrer. Eles não podiam morrer. Deus, Ele fez com que entrassem na nossa igreja e abrisse o coração para Ele à toa, entrando 60, 70, 90 por semana, à toa, não! E Deus foi tão maravilhoso que Ele nos deu graça e sabedoria para poder cuidar daqueles 60, 70 que entravam por semana e que se convertiam ao Senhor Jesus. Amém. Porque a gente dizia, Jesus, eu quero ser um bom pastor. Jesus, eu quero amar como o Senhor amou. Querido, eu ainda peço isso hoje, tá? Eu não estou aqui contando coisa, eu peço ainda hoje isso. Nós estamos com esse desafio de vir para o Centro-Oeste. Eu não sei o que nos espera. Mas ainda hoje, ainda quero ter esse coração junto com meu esposo, de estar sentindo o cheiro delas, o cheiro das ovelhas. Então, interessante, eu disse assim, as mulheres hebreias, elas eram vigorosas. Esse é o poder da consolidação, elas eram rápidas. Seja como elas, não deixem matar seus discípulos, não deixe seus discípulos morrerem em meio às ameaças de Faraó, não deixe os seus líderes morrerem, os membros de suas células morrerem, os membros de suas igrejas morrerem, os membros de nossas igrejas morrerem. Quando Satanás pensar que matou seus filhos, seus líderes, eles já estarão todos consolidados, todos cuidados para a glória de Jesus. Cada discípulo que deixemos de ganhar ou que deixemos de consolidar pode ser uma geração poderosa nas mãos do Senhor. Sempre em toda a história do povo de Israel houve perseguição. Jesus sempre falou em suas palavras que nós teríamos muitas aflições. E eu quero dizer uma coisa para vocês: cuidar de almas, nós temos muitas aflições, mas as vitórias, elas são bem maiores para a glória de Deus, bem maiores para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus queria trazer uma grande libertação, e aí Moisés, ele entra em ação, chamado o grande libertador. E hoje Jesus entra em cena como grande libertador, trazendo de volta todos aqueles que eram
de suas células, de suas igrejas que se perderam. Se nós entendermos isso, querido, vocês sairão daqui realmente decididos a dizer assim: eu não vou perder nenhum. Ah, pastora, mas se ele quiser sair da igreja? Olha, querido, lá na nossa igreja é muito difícil alguém sair de lá. Quando eu digo muito difícil, é assim: quando alguém pensa, a gente já chama e começa a dizer, e a gente fala, e a gente fala, e a gente começa a querer saber o porquê, se foi alguma coisa com os líderes lá embaixo, se foi alguma coisa com a liderança, se foi alguma coisa conosco como pastores. Olha, se foi, nós pedimos perdão a você. Mas a gente não deixa ir embora assim, por deixar. Nós não fazemos isso. Até hoje, quando alguém quer, a gente procura, a gente abraça, a gente chega. Olha, querido, você pode até achar estranho, mas a gente chega até a se humilhar, porque a gente não quer perder eles. São filhos, são nossos filhos, ainda mais aqueles que nasceram no seu ventre. Então você faz de tudo para podê-los, eles estarem na casa, na família. Porque quando nós entendemos que a igreja é uma família, quando a célula é uma família, assim, quando o seu filho de repente diz assim: ah, eu quero sair de casa, ah, eu quero ir embora, ah, eu quero isso, com certeza você não vai dizer: vai com Deus. Claro que você não vai fazer isso. Você vai chegar e vai dizer: filho, o que aconteceu? Meu filho. E você chora, você faz. Querido, é a mesma coisa. Não sei se isso é estranho para você, mas para nós não é. Porque nós chegamos a ter isso. Mas, interessante, quando esse filho do nosso ventre vai embora, demora só alguns aninhos, ele volta. Aí ele diz assim: poxa, eu não deveria ter saído aqui da minha família, eu não deveria ter feito isso. Mas ele voltou, ele volta. Então, bem rapidamente aqui, nós vamos ver alguns princípios dessa geração de Sifrá e Puá, e que devemos estar sempre atentos a eles para o crescimento da nossa igreja local. Primeiro, temer a Deus, temor a Deus. E eu coloquei assim: dentro de um pastoreamento, temos que saber que as ovelhas não são nossas. A gente sempre repete isso, desde o líder da célula. A gente diz para ele: querido líder, esses membros, essas ovelhinhas aqui, não são de vocês, é do Senhor. Sempre entendam isso. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa revelação, você tem temor em cuidar. Precisamos vê-las muito preciosas e valorosas. Elas valem mais do que o mundo inteiro. E aí eu fiz uma pesquisa lá no Dr. Google. Você deixa eu aqui saber quanto é que vale o mundo inteiro, né? Aí esse rapaz aqui, é um senhor, não sei, um tal de Greg Lowling, é um astrofísico. É Greg Lowling, o Gregório não. Eu estou pensando que é o Greg, né, do céu. Então, olha só. E sabe o que ele falou? Ele diz que a Terra, o mundo inteiro, vale 5 quadrilhões de dólares. Eu não tenho nem ideia de 5 quadrilhões de dólares. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, a alma humana é tão valiosa que o próprio Deus
Pagou um preço que ninguém poderia pagar para resgatá-la, que foi o sacrifício do seu único filho. O que é 5 quatrilhões de dólares? Não é nada para aquele sangue que caiu lá do corpo dele e veio, nem sanguentou a todos nós, para nós termos a redenção, a salvação. E quando essas crianças, esses bebês espirituais entram em nossa igreja e eles estão também recebendo esse sangue que é valioso e que eles são valiosos e valem mais do que 5 quatrilhões de dólares. Aleluia. Nós temos que entender isso. Se nós entendermos isso, querido, nós não vamos perder ninguém mais. Nós não vamos perder ninguém. E isso é um princípio, e eu pude ver isso quando eu estava escrevendo. Nessas duas mulheres, elas poderiam muito bem, quer saber de uma coisa? Meu Deus do céu, o tirano falou, o faraó falou, eu vou matar essa turma, porque senão eu que vou morrer. Mas ela disse, não, eu temo a Deus, e eu vou deixar essas crianças todas viverem aí. E aí, segundo, fidelidade. Fidelidade. Isso aqui é um outro princípio. Se nós queremos que a nossa igreja cresça, temos que ser fiel ao Senhor. Entendemos que estamos pastoreando aquilo que Ele mais ama. Como o pastor Francisco pregou aqui em João 21:15. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Gente, por que Jesus falou isso 3 vezes, irmão? Então nós temos que captar no mundo espiritual. Meu Deus, por quê? Então, será que isso é só para ele? É para nós, irmãos. Aqueles homens eram iguais a gente. Quando eu leio esse verso, que eu não estou lembrando aqui onde é, mas quando ele diz assim, que esses homens eram iguais a nós. Ser fiel à sua liderança. Ande em seus passos. Ande. Querido, mais uma vez eu digo, quando eu fui conhecer que a nossa igreja não crescia, eu lembro que a gente ficava só ali no 70, 75, 60, 65, o Francisco chegava para mim, Lígia, quantos que entrou? Eu disse, amor, continua ainda a igreja com 75, com 65, olha amor, diminuiu um pouquinho, não, mas aumentou, veio mais 2, está 70, 75, e a gente ficava naquela crise. E então foi quando nós conhecemos, e quando nós começamos a ver essa estratégia em Deus, nós fizemos iguaizinho. Querido, eu não estou dizendo aqui para você fazer igualzinho, mas pastor Francisco e eu fizemos igualzinho o que a Igreja da Paz em Santarém, né, na liderança do pastor Geraldo, pastora Terezinha, fizeram, porque era aquilo que Deus estava falando com a gente, e a gente começou a seguir aqueles mesmos passos, aquelas mesmas estratégias, porque se deu certo lá para 60 mil membros, não vai dar certo em Manaus, não vai dar certo em Brasília, não vai dar certo em Goiânia, não vai dar certo na Bahia, não vai dar certo em Fortaleza. Claro que vai, irmãos, claro que vai, porque se resume em quê? Se resume em nós ganharmos e cuidarmos. Se resume nisso. E quando Francisco e eu começamos a entender isso, começamos com o coração assim, meu Deus, é isso que eu quero, Deus, é isso que eu quero. Nós chegamos lá com o nosso apóstolo Ari Caetano, que é o nosso apóstolo, lá da nossa igreja no Rio de Janeiro, que começou lá. Nós chegamos com o nosso apóstolo e falamos assim, apóstolo Ari Caetano,
Nós gostaríamos da sua permissão para nós sermos discipulados pelo pastor Geraldo e pastora Terezinha no nosso ministerial, porque nós não estamos crescendo, apóstolo. Na época era pastor. Nós não estamos crescendo. E nós fomos lá em Santarém, apóstolo, e nós vimos que é algo fantástico, é algo que nós podemos. E ele só disse assim: pastor Francisco, pode ir. E ele nos liberou. E dali nós começamos a entrar nessa liderança. Tudo, se eles davam um passo para frente, a gente dava. Se dava um passo para um lado, dava. Se era para o outro, dava. Só não vou dizer para trás, porque não foi. Se multiplicavam, nós queríamos isso também. Por todo lado. E Deus nos honrou a isso. Deus nos honrou, queridos. Isso é tão lindo quando você é fiel à sua liderança. E depois o nosso apóstolo foi, quando ele chegou na nossa igreja, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Porque ele estava vendo que o reino de Deus, ele não estava vendo em primeiro lugar porque a nossa igreja estava grande, não, porque ele estava vendo que o reino de Deus estava crescendo em Manaus. E quando ele viu isso, ele começou a chorar. E ele disse: que é isso, pastor Francisco? Fala para nós. Vem aqui no Rio de Janeiro e fale para a nossa liderança. E para a glória de Jesus, a nossa igreja é uma das maiores do ministério, da SEC, no Rio de Janeiro. Para a glória de Deus, gente. Amém. Vocês estão entendendo, né? Ousadia. Terceiro, ousadia. Temos que ser ousados em não perder ninguém. O mundo está debaixo de decretos para aniquilar os cristãos, os nossos bebês. Então nós temos que ser ousados. Eu acho muito lindo, eu já estou assim quase terminando, querido, só falta uma aqui. Eu acho muito lindo, eu acho muito tremendo, né? Quando eu e o Francisco a gente sai, quando algum momento ele me leva no shopping, né? Quando ele me leva, querido, para a gente tomar um cafezinho. Mas a gente não vai só para tomar cafezinho, não. Já teve momentos da gente entrar na loja e pessoas caírem endemoniadas, oração. Deus nos dá um certo discernimento e Ele diz: olha, você está passando por algo. E aí a pessoa começa a chorar. Então a gente não vai só para tomar cafezinho, não. A gente vai para evangelizar também. E Deus honra. E Deus honra isso, queridos. E por último, perseverança. Ah, irmãos, o pastoreamento requer perseverança e paciência até ver Cristo formado em vós. Disse Paulo lá em Gálatas 4:19. E querido, eu vou falar uma coisa para vocês. É paciência e perseverança, e Deus, Ele honra isso. A igreja primitiva cresceu porque aqueles homens perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam de casa em casa. E a Bíblia diz que se multiplicavam os cristãos. E querido, é isso. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Porque essa é a vontade de Deus, irmão. Oh, meu Deus. Em Hebreus 12:1 diz assim, qual é? 12:1, tá? Para fecharmos aqui. Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 diz assim. Hebreus 12:1, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado
que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. De 17 foi para 32, de 32 foi para 70, de 70 foi para 100, de 100 para 200, de 200 para 300 e foi embora. Ai, irmãos, meu Deus. Jesus foi um grande exemplo de perseverança em meio às suas provas. Fique de pé, irmãos. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quem crê que a sua geração ela será poderosa e forte nessa cidade e nós vamos gerar muitos filhos para Deus? Quem crê nisso, irmãos? Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Estou te falando. Porque nós tivemos essa experiência lá em Manaus, irmãos. Nesses dias maus, mesmo assim, entregue a Ele uma geração poderosa. Entregue para Ele. Fala para Jesus agora: papai, eu quero entregar para Ti uma geração poderosa de gerar e cuidar. Ah, querida, fale isso para Ele. Fale. É Ele que dá o crescimento. Ele só quer ver o seu coração assim, querendo: papai, faz. Eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso. Eu quero nessa tarde essa marca da misericórdia. De olhar uma ovelha com o olhar de Jesus. Misericórdia. Vem córdia, vem de cardia, coração, miséria, olhar para a miséria, olhar para a miséria daquele bebezinho. Eu queria fazer algo profético aqui nessa tardinha, bem rapidinho. Eu queria que você colocasse a sua mão, uma parte no coração que vem de cardia, misericórdia, e essa outra mão aqui no seu ventre, cardia, coração, ventre. Oh Deus, Senhor, no nome de Jesus, assim como o Senhor nos marcou ontem, oh Deus, com a marca da perseverança, do pastoreamento, com a marca da paixão. Oh, eu olho o valor e eu não olho o preço. Eu olho o valor. Nessa tarde, papai, me marca agora com a misericórdia. Diga para Ele: papai, me marca nessa tarde. Eu quero, papai, uma geração de discípulos. Eu quero uma geração de discípulos em que eu vá cuidar, em que eu vá amar, em que eu vá apacentar com essa marca da misericórdia. E eu quero declarar nessa tarde que a sua geração, do seu ventre, sairão discípulos. Oh, Deus de poder, Deus de glória, vem nesse lugar, ó Pai. E, ó Deus, marca a tua igreja, marca a tua igreja, que veio com o fogo dos céus a marcar o coração. Marca, Deus, com teu fogo, a misericórdia.
e as nações. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos. Vamos ter mais uma palestra agora. E logo após essa palestra nós vamos ter 5 minutos para usar banheiros e tudo. Não perca tudo o que você